Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui. Meu nome é Gláucia, eu trabalho para a GRI no Brasil desde 2007, né, e estou aqui para falar sobre a GRI, as normas e o que está acontecendo agora. Bom, gente, antes de qualquer coisa, queria agradecer à equipe do Instituto Etos, por toda a história, né? Eu acho que pelo convite, mas por toda a história dessa instituição aqui no Brasil, né? Embora a fundação tenha sido em 97, na verdade é uma história que começou bem antes, na cabeça de pessoas como Oded, Guilherme Leal, enfim, e Ricardo Young, que vieram trazendo, né, essa visão de um Brasil diferente, né, um Brasil com S, como diria o Oded, um Brasil sustentável, né, e mesmo que as coisas estejam difíceis hoje, eu acho que a gente tem algumas bases, né, tem o pilar, enfim, eu acho que como a gente ainda tem, né, um aprofundamento da discussão, isso se deve muito ao papel do Etos, e eu queria agradecer muito por isso, né, por todo esse trabalho, pela visão, né, que vocês tiveram, e eu estou aqui agora, já fui funcionária do Etos, e agora eu trabalho para a GRI, né, aqui no Brasil, que foi durante muito tempo um parceiro também do Etos, né, e que, na verdade, somos, assim, simbióticos, digamos assim, né. E eu vou falar um pouquinho sobre a GRI, né, a GRI é uma ONG, assim como o Instituto Etos, né, ela surgiu em 89, né, a discussão que deu origem à GRI, começou em 89 com o acidente da Exxon Valdez, né? Mas isso assim começou, eu digo, foi um ponto alto porque é tudo uma transformação, é tudo uma jornada, né? E com certeza, se outras coisas não tivessem sido estudadas e discutidas antes de 89, provavelmente também não teria, né, esse conteúdo, a gente não teria a GRI como ela é hoje. Bom, ela surgiu em 89 com o acidente da Exxon Valdez, né, e na ocasião, investidores, ativistas, principalmente fundos de pensão nos Estados Unidos, né, começaram a discutir de que maneira eles tomavam a decisão para investir numa empresa ou outra, porque é, a, a contradição entre o que estava na parede lá no código de conduta ou nos valores e princípios, né, ou enfim, nos documentos da empresa, era contraditória o que aconteceu, né, no Alasca. Então, eles se viram envolvidos e corresponsáveis por um acidente, né, e para além de perder recurso financeiro, ainda tinha essa contradição na questão dos valores e princípios, né, na questão ética, né? E aí, o processo de decisão de investimento, até hoje, a maioria acontece desse jeito, né? Eles olham algumas informações que são informações normalmente já reguladas, enfim, né, e que tem normas contábeis, tem tudo, e que compõe ali o relatório financeiro, demonstrativo financeiro, balanço patrimonial, enfim, né, e tomam a decisão em relação a investir ou não, né, vendo se a empresa tem possibilidade de retorno, quais são, né, as possibilidades de retorno ou não. Então, eles viram isso na ocasião, em 89, e falaram assim: isso não está errado, né? A gente precisa desses documentos, sim, a gente ainda precisa continuar olhando esses documentos, mas o que acontece é que faltam informações, né? E aquilo são as informações que a gente hoje chama de sustentabilidade, né? Informações de sustentabilidade, ou, né, nessa onda mais recente, agora que ganhou tração, informações ESG, né, enfim, essa movimentação, ela continuou em 92, durante a Rio 92, né. Durante a Rio 92, as organizações que estavam presentes discutiam a necessidade de se criar instrumentos de gestão para ajudar as organizações a inserirem sustentabilidade no negócio, né? E essa é,
E o objetivo disso, de inserir sustentabilidade no negócio, ou informações de responsabilidade social no negócio, não era uma questão de abraçar a árvore ou de, né, o mundo vai acabar, não. Eles estavam também falando de fortalecer a gestão das empresas, né? Então, é, por mais que não pareça, né, mas quando a gente resgata a história, assim, é muito interessante, porque essa mesma conversa deu origem ao Instituto, aos indicadores Ethos, né, que a gente tem aí no Instituto Ethos, também saiu o IBASE. Bom, já contei como que a GRI surgiu, né? A GRI é uma ONG e o nosso produto ou serviço, digamos assim, né, são as normas para relato de sustentabilidade, né? E essas normas, né, que a gente tem falado hoje, as normas GRI são usadas pela maioria das empresas que reportam informações de sustentabilidade ou ESG no mundo. É a mais utilizada, enfim, talvez até por ser a mais antiga, né? Começou em 89, foi fundada em 97, e a gente vem trabalhando com essas normas até hoje, né? E todos os dias a GRI está ali dando uma olhada nas normas para ver se precisa fazer alguma melhoria, se precisa fazer alguma, se precisa aparar alguma aresta, enfim, e sempre no formato multi-stakeholder, né? A GRI tem esse princípio, né, de trabalho, que é tudo aquilo que ela produz tem que ser global, né? E global significa construir com pessoas do mundo inteiro, né, e de várias origens em relação ao trabalho. Então, a gente não vai encontrar só o pessoal de finanças, ou só o pessoal de contabilidade, ou só o pessoal de direitos humanos. Na verdade, assim, então a gente encontra ativistas, a gente encontra empresários, a gente encontra pessoas que são especialistas em direitos humanos ou em determinado setor, e todos juntos fazem um consenso para criar esses indicadores. As normas, elas consistem de duas partes. Ela é gratuita, qualquer organização pode baixar do site da GRI, né? Já está traduzido em português. Agora, quero ressaltar que não porque nós distribuímos de graça que ela é uma coisa simples de ser produzida, na verdade não, a GRI tem todo um modelo de negócio para fazer esse processo, né? E o nosso produto é gratuito porque o nosso principal objetivo é fortalecer a transparência como um dos pilares para a sustentabilidade. Nós temos duas partes nas normas. Temos a parte que são os cadernos universais, né, e ali nós temos os princípios, temos a questão de governança corporativa, né, a forma de gestão, esses são os cadernos universais. E temos ainda um outro conjunto, que são os indicadores ou os temas específicos, tópicos específicos, né? E esses tópicos específicos, eles devem ser escolhidos pela empresa de acordo com o negócio dela, né? E como que ela faz isso? Por meio dos princípios da GRI. E aí nós temos 10 princípios, né? Sendo que dois deles para mim, são assim, os mais importantes, que um é o contexto de sustentabilidade, né, que é a empresa entender qual o papel dela, né, em relação ao que está acontecendo em relação à sustentabilidade no planeta, no mundo, né, no planeta, no Brasil e no seu setor, na sua cidade, né? Então, esse é o contexto de sustentabilidade, que é um dos princípios que ajuda aí depois a definir a materialidade. A materialidade, tendo feito essa análise, você vai definir o que é que a sua empresa deve trabalhar em relação à sustentabilidade, o que, que é relevante, e com base no que? Nos impactos que a sua organização, que as atividades da sua organização produz. Agora, eu queria abrir né, um adendo aqui em relação à materialidade. Vocês vão ouvir bastante daqui para frente vários tipos de materialidade, né? Mas eu vou esclarecer dois tipos, né? E porque até a GRI está envolvida nessa discussão com a União Europeia, que é a dupla materialidade, né? A dupla materialidade, ela é um bom exemplo de mostrar, talvez, a diferença sutil que existe entre discussão sobre sustentabilidade e discussão ESG, né? Quando a gente fala de
a empresa gerenciar o seu próprio impacto, a gente está falando de impacto de dentro para fora, né? Ou seja, aquilo que ela produz e ela se responsabilizando, né, pelos impactos que ela produz, né? Então, se ela olha lá por exemplo, o relatório do IPCC, e ela vê, né, os nossos desafios em relação às mudanças climáticas, ela entende que ela tem que trabalhar essa questão das emissões das atividades dela, né, da fábrica, enfim, ela tem que trabalhar escopo 1, né? Agora, como que isso impacta na criação de valor? Aí é uma discussão que a gente traz agora, né, que está muito forte, que é a discussão do ESG, que é a visão do investidor. Tá, então, acho que duas coisinhas simples, né, para a gente mostrar, notar a diferença. Sustentabilidade, a gente está falando de impacto de dentro para fora, e a empresa, né, se responsabilizando primeiro pelos impactos, né, gerenciando os riscos, e nisso ela, né, trabalhando a questão da sua competitividade ou atratividade para investidores, né, aí essa perspectiva que é voltada para o investidor é aquilo que está todo mundo falando de ESG, tá? Eu acho legítimo, né? Agora vocês viram que na prática é a mesma coisa, né? Mas assim, é importante começar de dentro de casa, né? Então, não é à toa que os quadrantes dos indicadores etos, eles vão nessa direção também. Primeiro, o que você pode fazer dentro de casa, para depois o que você pode fazer, né, fora da empresa, para mostrar e capitalizar em relação à imagem. Tá? Então, acho que essa é a grande diferença. Né? Se a gente fala de impacto, o impacto pode ser no planeta, no meio ambiente, impacto na sociedade, na comunidade, enfim, tem uma série de questões que são relacionadas a impactos, né, numa gama maior de stakeholders. A empresa é consciente disso e gerencia isso, tá? Então, isso, digamos, sustentabilidade, né? E quando ela foca isso específico na criação de valor, né, pensando na questão de investidores, proteção de valor, enfim, aí, né, pode ser a visão do investidor, né, e também quando a empresa pensa nos riscos que o problema das mudanças climáticas pode trazer para o seu negócio. Né? Então, quando ela fala assim, eu estou numa região em que tem um grande risco de escassez hídrica, com as mudanças climáticas isso vai alterar, então ela faz uma mudança para isso, né? Ela está pensando, né, na questão, claro, da operação dela, mas principalmente na visão da criação e proteção de valor dela. Quando a gente fala de normas de RI, a gente está falando de um instrumento de gestão, né? E quando a gente pensa no formato ou na forma que a GRI criou para si mesma para trabalhar, né, eu entendo que é uma forma de trazer a agenda internacional de sustentabilidade para dentro da empresa de uma maneira organizada. Então, por isso a gente tem lá os indicadores, né? Tem os temas que são a gente tem um conjunto econômico, um conjunto ambiental e um conjunto social, né? É, esses indicadores, eles vêm de algum lugar, tá? Todos eles são baseados em normas ou iniciativas universais, né, que devem ser acessíveis gratuitamente, por isso que a GRI é gratuita, então ela não vai colocar um instrumento que é vendido por alguma organização nas suas normas. Então, a gente vai encontrar sempre lá normas da OIT, convenções da OIT, ou, de repente, documentos da OCDE, documentos da ONU, né, documentos do Pacto Global. Agora, né, eu queria que a gente desse uma parada e se afastasse um pouco para olhar do que se trata isso, né? Não, ele serve como um instrumento de gestão para uma organização, né? E aí você pode utilizar para melhorar a sua gestão, por exemplo, quando a gente fala de indicadores de saúde e segurança no trabalho, nós temos lá o conjunto de indicadores, né? Você tem que fazer uma análise, um diagnóstico, ver como é que está, e o que precisar melhorar, você faz um plano de ação para melhorar, né? Mas ele é também um instrumento que faz com que a empresa tenha consciência do papel dele em relação à sociedade, ao planeta, né? Então, por exemplo, a gente tem um indicador da GRI
que é um indicador econômico, né? E também é um indicador que aparece ali dentro dos indicadores sociais e aparece dentro de governança corporativa, esse tema, que é a questão da remuneração, né? Então a gente pergunta, por exemplo, é, qual é a comparação, né, o percentual, quando a gente compara o menor salário da organização com o maior, né, ou o menor salário da organização com o salário mínimo local. Então, a gente quer que a empresa, no momento que ela esteja vendo esses números, que ela entenda que aquilo que ela faz pode afetar a sociedade, né? Então, quando a gente vive num país que é considerado pelo World Economic Forum, né, com dados de 2019, como o segundo pior em concentração de renda no mundo, a gente vai ver que tem alguma coisa que a gente está fazendo errado, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, né, a diferença salarial entre o menor e o maior, a gente chega a encontrar, né, uma diferença de 400 vezes em algumas empresas, né? Então, esses múltiplos salariais a gente tem que repensar, porque a gente está acentuando essa questão da concentração de renda e ela influencia na democracia, né? Ela é um risco para a democracia. Ela é um risco também para toda a questão que a gente tem, né? Que a gente vive diariamente, a questão da violência, a questão da insegurança, criminalidade, e isso faz, né, com que uma empresa também tenha que desembolsar recursos, por exemplo, para trabalhar com seus programas de segurança, enfim, né, segurança patrimonial, segurança de executivos, enfim, carro blindado para alta liderança, tem uma série de recursos que poderia ser evitado ou poderia ser investido em outras questões, né, se a gente tivesse, né, menos desigualdade e né, um cenário melhor em relação à concentração de renda, né? Concentração de renda também a gente vê, por exemplo, uma pessoa da classe mais pobre, né, classe pobre, para ir para a classe média, ela leva no Brasil cerca de 9 gerações. Gerações, né? E na Colômbia são 11 gerações, né? Então, assim, gente, isso, né, isso tem que melhorar, né? Ou a questão da equidade, né? Nós temos todos os indicadores relacionados à questão da equidade, né? De gênero, né? Tem antidiscriminação também perante qualquer tipo de minoria, mas principalmente respeito a qualquer tipo de pessoas, enfim, né? Que a gente vai levaria antes da pandemia 100 anos para a gente igualar, né? E isso eu acho estranho, porque nós temos esse indicador dentro da GRI, né? Mas ele deveria ser compliance no Brasil, porque ele é artigo da CLT e, ao mesmo tempo, ele está na Constituição Federal desde 88, fora assim, existe um mar de iniciativas, né, da OIT, da ONU, que vem lá de muito tempo, né, discutindo esse tema da igualdade de gênero, né, e mesmo assim, né, nós temos lá para 2030 o ODS 5, né, e o Brasil também, de acordo com o World Economic Forum, nossa colocação também não é muito honrosa em relação à desigualdade de gênero, né? A gente tem aí ONU Mulheres, tem grupos de trabalho em relação à inclusão de gênero, né? É certo que eu tenho visto uma inclusão maior, né? Um movimento grande de mulheres sendo convidadas para participar de conselhos, isso é muito positivo, né? Mas a gente precisa melhorar mais, afinal, essa é a década da ação, né? Enfim, concluindo, né, você trabalhar, né, informações ESG, informações de sustentabilidade, né, é legítimo que você queira interagir com o investidor, né, porque a gente está falando de capital financeiro, né, entendo que o capital financeiro seja muito importante, porque se ele faltar, ele é de curto prazo, você não sobrevive amanhã, né, então, capital financeiro é importante. O que a gente quer com as normas de RI é que a empresa ajude a melhorar, né, as condições da economia neste planeta, a questão ambiental, enfim, a transparência,
né, das organizações, dos mercados, né, e nós entendemos que isso vai ser bom para as empresas, vai ser bom para os investidores e também, principalmente, vai ser bom para os stakeholders, né, porque é, eu acho que nós já esgotamos, né, ou esgotamos, ou nós estamos no momento de repensar mesmo o modelo econômico que a gente, em que a gente está, com que a gente está trabalhando, porque não pode ser visto como normal ou não pode deixar de doer nas pessoas, né, quando a gente pensa que a cada 5 segundos morre uma criança de fome no mundo. Gosto bastante da discussão da economia regenerativa, eu acho que gostaria que fosse para lá, né, que a gente fosse caminhando, né, a gente está no momento de fazer essa curva, porque a autoestrada em que nós estamos vai levar a gente para um precipício com esse modelo, né? Então, a gente precisa fazer essa curva, né, para que, claro, a pessoa possa explorar todas as tecnologias e novos conhecimentos e poder ir para o espaço, mas também que a gente tenha bem-estar no planeta, né? Os instrumentos de sustentabilidade, eles vão ser interessantes da porta para dentro, da porta para fora, né? Então, para todos os outros stakeholders, inclusive o investidor, tá? Ou seja, é possível você caminhar, né, com base nos ODS, pensando, olha, quero ajudar, né, os ODS, ou tenho essa meta para atingir, né, ao mesmo tempo que eu tenho competitividade nos negócios. Nós temos um projeto, né, que é assim uma análise, né, nós pegamos, só queríamos fazer um teste, encontrar evidências de que era possível usar normas, usar instrumentos de gestão, ser sustentável, ao mesmo tempo ter bom retorno no mercado de capitais, né? Então, a gente fez um exercício de avaliação dos relatórios, né? Nós pedimos autorização para a KPMG para utilizar a lista das 100 maiores empresas e relatório de sustentabilidade que eles produzem de tempos em tempos, né, nós pegamos a lista de 2020, né, e isolamos. Primeiro, nós tiramos as empresas que não tinham nenhum relatório, nós ficamos com 73 empresas. Dessas 73 empresas, nós trabalhamos os princípios de relato da GRI, né? Então, nós contratamos uma consultoria, né, uma agência que é especializada em mercado de capitais, mercado financeiro, enfim, nós pedimos que eles criassem um filtro com base nos princípios. Na verdade, nós não pedimos, nós pedimos que criassem um filtro. E a proposta do filtro com base nos princípios veio da consultoria. Né? Então, ela pegou lá alguns princípios e o não atendimento já vai tirando a empresa. Né? E depois ela pegou o segundo conjunto de princípios da GRI, ainda com base também. Então, se na classificação a empresa tirasse zero, né, ela seria excluída nesse momento aí, mesmo que classificatório. Né? Então, de 73 empresas, nós ficamos com 19 empresas. Dessas 19 empresas, nós temos 14 empresas que são as empresas que tiveram um melhor desempenho na questão do uso dos instrumentos. E a gente vê ali claramente, por exemplo, a observância do princípio de equilíbrio, quando a empresa fala dos desafios e dos problemas que ela enfrentou e os problemas que ela tem pela frente, os desafios que ela tem pela frente, né, é muito claro ver isso. Né? E quando ela faz isso, né, quanto mais ela utiliza dessa forma, melhor a forma de gestão, né, da organização para o tema da sustentabilidade, porque a foto é mais clara, né? Ela não está mentindo para si mesma, enfim. Porque o primeiro stakeholder do relatório é a empresa mesma. Né? E muitas vezes, se ela faz um relatório sem equilíbrio, assim, é uma pena, porque você perde tempo, recurso, e ao mesmo tempo não tem uma foto, né, muito correta ou muito clara de si mesmo. Então, essas 14 empresas, elas serão divulgadas, né, em veículo de mídia com uma grande circulação, mas o objetivo não é dar um prêmio para essas organizações ou
né, o objetivo é chamar atenção, primeiro, né, para a questão da transparência, subir a barrinha um pouquinho, né, criar um grupo que seja uma referência para todo esse tsunami ESG que veio, né, todo mundo querendo entender o que é isso. Então a gente criou aí um grupo de referência cujos relatos podem ser usados, né, como referência, e aí não é uma empresa só, e é um conjunto de empresas que vem, né, que é definida através de uma metodologia muito correta, enfim, muito bem feita, e, né, um grande ganho também é que se ela é feita com base, né, o filtro foi feito com base nos princípios, a gente também vai chamar atenção para o uso adequado dos princípios da GRI. As empresas acabam esquecendo um pouco, né, da importância deles, indo direto lá para os indicadores. E nós tivemos também, depois que nós tivemos essas 14 empresas, na verdade foram 15 empresas definidas, né, a gente teve uma etapa que teve uma agência, né, que lida com a mídia, que fez uma avaliação em mídias, né, mais críticas, né, como Repórter Brasil, Greenpeace e também o Monga Bay. Né? Então, foram 3 veículos, né? Então, esses 15 relatórios passaram por um filtro, né, pensando em controvérsias que poderiam ser encontradas nesses veículos mais críticos. Né? E aí uma delas caiu, né? Mas assim, eu acho que o fato de ter chegado até as 19 já é um grande feito, digamos assim, né? Porque o filtro com base nos princípios é um filtro pesado, é um filtro realmente é, que vai direto no problema, né? Porque a gente vai perguntar se a empresa está mesmo relatando as questões materiais, se ela tem informações equilibradas, ou seja, falar bem e falar também dos desafios, né? E nessa organização que nós contratamos, foram 3 analistas que fizeram, né, a avaliação para comparar, né, a percepção de um, a percepção de outro, e também para quebrar um pouquinho dessa coisa, né, da avaliação pessoal, enfim, do julgamento, do juízo de valor, né? Então, é um trabalho que eu tenho bastante orgulho, né? E uma coisa importante que eu tenho que falar, que como a própria GRI por estatuto, não pode fazer essa avaliação, né? Esse projeto foi um projeto do Conselho Consultivo da GRI no Brasil, da qual o Caio Magri, aí do Instituto Etos, é também membro. Tá? Então, a constituição desse conselho, desde quando a gente concebeu, pensou nesse conselho, um dos objetivos era que esse conselho pudesse fazer, né, essa lista, conseguisse conduzir o processo, né, de definição dessa lista de empresas transparentes. Né? Então, é disso que a gente está falando e eu acho que eu fico por aqui e fico à disposição caso precisem de mais informações. Muito obrigada.